pela Casa Branca. Quero dar boa noite a quem compõe a roda do WW hoje, começando pelo Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag Investimentos. Bem-vindo, Marcelo, boa noite. Obrigado, boa noite, Thaís, boa noite, Vitor. Prazer estar aqui com vocês. Jussara Soares em Brasília e o Vitor Irajá aqui em São Paulo. Bem-vindos todos. Vamos começar falando da reforma tributária, porque, afinal de contas, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o regime de urgência para a votação do projeto de regulamentação da reforma. A expectativa é que os deputados possam avaliar o texto já amanhã. Nós vamos a Brasília agora com o nosso repórter Pedro Teixeira, que traz os detalhes. Oi, Pedro, boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no WW. A urgência foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados com uma votação bastante significativa, 322 votos a favor, 137 contra e 3 abstenções. Agora, Thaís, começa um momento de negociação, viu? Isso porque os líderes se reuniram durante a tarde com o ministro da Fazenda, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tentar afinar pontos sensíveis do texto, principalmente a inclusão ou não da proteína animal na cesta básica. Se a proteína animal for incluída, significa tributo zero para carne, frango e outros tipos de proteína animal. Mas essa inclusão aumenta a previsão da carga tributária do IVA, que neste momento está em 26,5%. A inclusão da proteína pode, segundo os cálculos da equipe econômica, aumentar em 0,53 este imposto, que significa mais imposto para todos os brasileiros. O ministro da Fazenda diz que, conversando com os líderes lá na residência oficial do presidente da Câmara, defendeu a proposta do cashback, que seria o seguinte: você paga o tributo e os brasileiros que estão incluídos no CAD único receberiam de volta este tributo pago, como uma espécie de recompensa ali. Eles ainda não definiram um formato ideal para esse cashback, pode ser descontado na conta de luz, por exemplo, ou retornar pelo Bolsa Família, mas que é uma medida, na avaliação da equipe econômica, mais favorável, porque atende parte da população que não pode ser sobrecarregada com o aumento de impostos, eventualmente, mas não exonera totalmente a proteína animal. Este é um dos pontos que serão discutidos. Tem reunião marcada para esta madrugada. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar a partir das 10 horas da manhã o mérito da regulamentação da reforma tributária. Então, a gente deve ter uma madrugada bastante agitada para a definição final do texto, viu, Thaís? Volto com você. Obrigada, Pedro. Boa noite para você. Marcelo, começo te perguntando assim, a reforma tributária, por incrível que pareça, está saindo, né? E é uma reforma complexa por todo o sistema. Hoje, por exemplo, parte da queda a mais de 1% do dólar foi atribuída a uma expectativa de que a reforma realmente saia. Tem mesmo essa empolgação por essa aprovação? Olha, então, a reforma tributária, ela é realmente um grande avanço institucional. São décadas em que diversos governos vinham tentando avançar com esse tema, que é uma das grandes jabuticabas do Brasil, se não a maior. O sistema é um pandemônio fiscal, custo que a gente chama de observância, de compliance enorme, com litigações infinitas e extremamente custosas. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai trazer um ganho muito importante do que a gente chama de eficiência econômica, melhorar a produtividade do país. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que esse ganho, em primeiro lugar, é muito difícil da gente conseguir calcular. Tem uma série de trabalhos que tentam estabelecer qual seria o tamanho do aumento do crescimento de longo prazo. Não? Então, os números variam demais, alguns números muito significativos, outros nem tanto. Mas acho que o principal ponto, principalmente quando a gente tenta atribuir alguma conexão com o atual drama que a gente vive das contas públicas, é que esses impactos eles vão ser muito diluídos no tempo. Em primeiro lugar, porque a própria implementação da reforma, né, a reforma começa com uma alíquota simbólica em 2026. Sim, leva muito tempo, né? A gente vai ter um período de convivência dos dois sistemas, que é um período até onde a complexidade
que a reforma pretende diminuir, ela vai aumentar para você observar, né, as regras, e ela vai estar só finalizada a implementação lá em 2033. Né? Então, a implementação é muito lenta e os efeitos econômicos disso são mais longos ainda. Então, eu tenho dificuldade de estabelecer uma reação de mercado permanente, duradoura, consistente, embora, como eu falei, eu defendo a reforma, ela é positiva, mas tenho dificuldade de estabelecer para algo cujo ganho é muito abstrato e muito diluído no tempo. Eu interpreto mais o movimento de mercado de hoje como uma correção daquela movimento na direção contrária das últimas semanas, onde o medo fiscal cresceu demais aqui no Brasil. Então, a gente está tendo um período, na verdade, de acomodação daquele movimento, na minha opinião. E a discussão ela vai se dar muito mais no campo da política do que da economia, pelo menos nesse momento. É por isso que a gente vai ouvir os dois analistas de política aqui da roda hoje. Jussara, começo com você. O que o teu termômetro te diz aí do arranjo? Porque tem muita coisa que vai poder mudar no plenário. Nós já discutimos isso aqui dos riscos, de coisas que ainda, surpresas que ainda podem surgir. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Olha, Thaís, vai ser uma madrugada longa, como já disse ali o Pedro Teixeira, que está acompanhando isso de perto. Afinal de contas, a grande questão ali é justamente a questão de se a proteína animal vai estar na cesta básica. O próprio presidente Lula, na semana passada, disse que era a favor disso, mas já foi avisado pela própria equipe que isso seria difícil. Mas aí o que acontece? Ali no Congresso, a bancada do agro já está se mobilizando ali nas últimas horas, teve reunião ao longo do dia e essa pressão, né, diante de um impasse que está colocado sobre isso, sobre esse ponto específico, bem, essa pressão vai seguir até o último momento, até a votação no plenário. Bem, vai caber ali agora ao governo. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou com essa proposta do cashback, mas ainda não se sabe exatamente como seria viabilizado. Então, até para tentar um consenso, para saber que texto final será votado, todas essas forças políticas vão trabalhar ali, todo mundo puxando para o seu lado. Bem, esse primeiro texto, a previsão, né, Arthur Lira quer votar amanhã, às 10 da manhã, é um compromisso dele, que ele quer, antes do recesso parlamentar, pelo menos que esse primeiro texto da regulamentação da reforma tributária seja votado e aprovado. Agora, precisa saber que texto será votado. Tem ali uma série de discussões que estão sendo feitas, mas o próprio Fernando Haddad chamou uma atenção para outro ponto nessa entrevista coletiva, né, ao falar com jornalistas, depois que ele se reuniu com as lideranças, que é o seguinte: olha, o Congresso está avisado, é uma decisão política. Isentar a proteína animal, isso significa também arcar com o ônus de que, de repente, ter a maior alíquota do mundo. Então, isso também é uma decisão que os parlamentares que estão ali discutindo essa proposta vão ter que colocar na balança. Vão arcar com esse ônus também? Como que vão justificar isso? Então, tudo isso está na mesa. Hoje, mais cedo, eu estava falando no Prime Time com o Yuri Pita. Olha, a madrugada vai ser longa. Por enquanto, ninguém sabe exatamente o que vai sair dessa rodada de negociação. Nem nem Fernando Haddad, nem Arthur Lira neste momento. Nem nós, né, Jussara? Por isso que a gente está tentando aqui. Espera só um pouquinho, o Vitor, que o Marcelo pediu a palavra. Você quer complementar alguma coisa da Jussara? Não, eu acho que esse ponto que foi colocado aqui a respeito da polêmica em torno da proteína animal, ela ilustra um outro aspecto que é do mundo prático, que é o seguinte: na teoria, a reforma é maravilhosa, na prática, talvez nem tanto assim, que é a seguinte, que é a grande disputa que a gente assiste, a gente está assistindo esse movimento, dos diversos setores, diversos atores, para obter algum tipo de benefício na definição do texto, na definição das alíquotas. Não sei se o telespectador ele sabe, mas a gente vai ter não só para o caso dos produtos da cesta básica, uma série de categorias que vão ser agraciados com tarifas reduzidas ou até isenções. Eu estava olhando a lista antes de vir para cá, acho que daria para escrever 3 páginas já, no quantidade de produtos, setores, condições que você tem para produzir essas excepcionalidades. E não tem mágica. Se você quiser manter a carga tributária constante, passando do regime atual para o novo, e você fornecer algum tipo de benefício para alguns grupos, uma aritmética assim, a conta vai subir para os demais e a gente arrisca ter uma carga tributária excessivamente alta para o resto da economia, o que pode, no limite,
diminuir bastante os ganhos que a gente tem falado aqui a respeito da melhora da eficiência econômica, aumento da produtividade, competitividade do Brasil. Essa é uma questão muito importante, né, no cenário internacional. Então, tem que prestar muita atenção nesses desdobramentos, no que vai sair dessa barganha que está acontecendo no Congresso. Porque, no final, é uma distribuição de custos, né? E que inclui custos para a própria sociedade. Quer dizer, acho que, Vitor, a história do cashback é muito isso. É uma política pública apontada como eficiente porque ela vai exatamente naquele grupo social que precisa, né? Que é a população de baixa renda, que acaba ficando sem pagar esse que é o imposto mais regressivo, que é o imposto sobre consumo. Como é que você está acompanhando a briga, por exemplo, quando envolve a bancada agropecuária, que é fortíssima no Congresso? Thaís, essa questão, né, defendida hoje pelo ministro Fernando Haddad em relação ao cashback, inclusive, como você disse, né, a sua colocação é perfeita, ela é focalizada. Né? Exatamente, não faz muito sentido a gente pensar e discutir, por exemplo, subsidiar a carne se há um consumo, né, por parte, por exemplo, da população mais rica, né? Seria todo mundo pagando imposto, né, para manter uma carne subsidiada consumida pelas classes mais altas. Hoje o ministro Fernando Haddad, então, apresenta uma alternativa que seria a ampliação dessa possibilidade de cashback. E durante essa entrevista, né, com alguns jornalistas, agora à tarde lá em Brasília, ele fez alguns pontos, algumas sinalizações muito importantes. Primeiro, foi tirar a responsabilidade do governo em relação a essa discussão. E, em cima do que a Jussara disse, inclusive... Ninguém quer ser pai, né? Ninguém quer ser pai de uma alíquota maior, né, Jussara? Filho feio não tem pai, né, Thaís? Exatamente. Então, ele transferiu a responsabilidade para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, nessa discussão em relação à regulamentação, mas também os louros. Isso foi muito inteligente da parte de Fernando Haddad, porque a gente sabe que nessa bagunça da articulação política do governo, ele virou um dos principais articuladores políticos do governo e transferiu os louros para Arthur Lira, porque ele sabe que Arthur Lira quer sair da presidência da Câmara com um grande projeto entregue, que é a reforma tributária, assim como, por exemplo, o Rodrigo Maia fez com a reforma da Previdência. Então, a Haddad faz essa sinalização, inclusive, dá os louros para Arthur Lira, mas também, né, coloca na conta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, a possibilidade dessa discussão em relação à taxação ou não das carnes, mas apresentou o cashback como uma alternativa viável por parte do Ministério da Fazenda. Minha pergunta ficou no ar aqui. Não pensa o Vitor que eu não prestei atenção, não, mas aí eu passo para você, Jussara, antes de ouvir o Marcelo novamente, essa força da Frente Parlamentar do Agronegócio, que certamente é uma das forças que tem mais atuado para garantir a carne na cesta básica. É isso, Thaís. A Frente Parlamentar do Agro tem atuado justamente isso porque tem, obviamente, interesses aí nessa isenção. Bem, mas não é só isso, Thaís. É importante a gente lembrar outro ponto. O PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a maior bancada da casa, que tem muitos integrantes dessa bancada do agro, também está atuando para poder ter essa isenção. Agora, isso vai ser, né, de fato possível? O próprio Arthur Lira também, né, presidente da casa, já disse, já avisou dos riscos e da possibilidade, né? Como aplicar essa isenção, como colocar a proteína animal na cesta básica e esse risco de ter uma alíquota final maior, né? E assim, a maior do mundo, ainda ter esse carimbo, né? Então faz uma reforma tributária e seguimos ainda os maiores pagadores dessa alíquota. Isso é muito ruim. Tem uma discussão nos bastidores de como isso é ruim para a imagem. Bem, mas aí tem um ponto que quando o ministro Fernando Haddad ele fala do cashback, que ele que mira justamente ali as famílias que estão no cadastro único, no CAD único, isso também permite o presidente Lula a atender uma promessa dele de campanha. A gente lembra que ficou muito conhecido ali que todo mundo vai comer picanha, né? Era uma promessa importante e o presidente Lula é bastante cobrado por isso, principalmente a oposição explora bastante esse tipo de coisa. Então, esse tipo da fala dele é uma cobrança. Agora, fato é que vamos ver se esse cashback vai ser suficiente para atender ali a bancada do agro. Neste momento, não me parece que eles estão muito satisfeitos com essa proposta de Haddad.
O Vitor está dizendo que esqueceu de dar a resposta aqui, viu, Vitor? Quer complementar? Falou tanta coisa, Thaís. Eu fui só direto no que disse o Haddad. Já que eu tomei esse puxão de orelha de você e não falei do agro, esse virou mais um episódio de uma crise longa, né, entre o governo Lula e a bancada do agro. E a gente viu, inclusive, um aceno por parte do ministro Carlos Fávaro, tentando uma aproximação com a frente parlamentar do agronegócio, né, exatamente no lançamento do Plano Safra, que elogiou o trabalho da FPA, da Frente Parlamentar, na consolidação da regulamentação da reforma tributária. Foi um aceno, é evidente, mas também foi uma responsabilização também daquele outro ponto que eu citava antes, né, comparando ali a Haddad e Arthur Lira. Foi exatamente jogando nas costas da FPA os louros, mas também as cobranças, falando, olha, se o texto está assim, teve dedo também do Congresso Nacional.